Olá, que bom estar novamente aqui com vocês. Hoje o Ateliê na TV Cidade vai trazer e apresentar para vocês uma pessoa muito especial que eu já gostaria de ter entrevistado, sendo uma das primeiras, porque cronologicamente é assim que se registra o artesanato em Farroupilha. Hoje eu trago para vocês a Maria Lúcia Stutz, filha da dona Rita Stutz. Juntas, companheiras, elas foram pioneiras numa loja de material para artesanato. E quem faz artesanato em Farroupilha, que nasceu em Farroupilha, não tem como não lembrar da dona Rita e sempre companheira, a Lúcia. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Fazia tempo mesmo que eu gostaria de te trazer, mas assim, a gente não se encontrava, né, nas datas. Mas nada que a gente não possa retroceder para poder contar para essa juventude que hoje em Farroupilha tem tanto artesanato, tanto talento, né? Como é que era antigamente. E não tem como lembrar de artesanato sem lembrar o que eu lembro da tua mãe e de ti também. Eu lembro daquela loja cheia de gavetinhas, cheia de miudezas, né? Aquilo encantava meus olhos. A mãe fazia artesanato, eu já estava iniciando no artesanato, eu não tinha nem 10 anos e já... Então, assim, eu não tinha a altura do balcão, que era mais alto, mas eu lembro de ti, a dona Rita conversando, sabe? Com o cliente, dando ideias e falando da vida. E a Lúcia, ela passava o que é papel vegetal para riscar? Então, assim, passava os riscos, né? Para pintura, para bordado, com uma tinta e um papel vegetal vazado, assim, com furinhos aonde gravava. E isso nunca saiu da minha memória. Isso aí foram longos anos que a gente fez esse trabalho, até quando a gente não conseguia achar os riscos já perfurados como a pessoa queria. Quem fazia esses desenhos e a perfuração era a Carmen, a tua irmã. Isso. Então a pessoa, muitas vezes, que a gente riscou muito também para as malharias. Então isso aí, eles vinham com um determinado modelo e tinha que ser feito. Então era a Carmen que fazia o modelo e a perfuração. E aí a gente passava para malha, né? Para ver bordado. Como era extremamente artesanal, né? E quanto tempo, Lúcia, quanto tempo teve de loja? A loja nós tivemos por 50... quando ia fazer 50 anos, foi que eu acabei fechando a loja. E trabalhava tu e o Paulo, né, teu irmão? Nos últimos tempos, sim, né, porque pelo menos era o que a gente... Quanto tempo a dona Rita, ela iniciou a loja? Sim. E ela ficou ali com vocês até falecer praticamente? Sim, porque como ela ficou 52 dias hospitalizada, então ali foi o que deu o tempo para ela fazer o desligamento da loja, porque se ela não tivesse dado o que deu, ela estaria ali até vendendo artesanato. O último momento, né? Então, e depois daí é que a gente ficou mais um tempo e aí eu acabei fechando a loja. Tu praticamente te aposentou na loja, né? Sim, sim. O que era interessante, que tinha essa característica na época, Lúcia, era assim, vocês tinham a casa atrás da loja. Isso. E tinha uma comunicação entre a casa e a loja. Sim, tinha. E era assim, como é que eu vou te explicar?
não sei se alguém já te falou isso, mas assim, para uma criança como eu era na época, depois, isso no começo, né? Depois já fiquei mocinha e já que virei cliente, né? Já tinha a autonomia de chegar na altura do balcão. Mas assim, no começo, além das coisas que me encantavam, era o mistério do que tem atrás da porta. Porque às vezes a gente perguntava, assim, para forrar um botão, tu ia lá para dentro, para pegar algum material que devia ter estoque, não sei lá, mas era aquele mistério que tinha atrás da porta. E lá era um paraíso, sabe, assim. Até hoje eu entro numa loja, eu acho que tu também é assim, numa loja de artesanato, tu te encanta, né? Tu fica louca, né? Mas não tinha, e era tudo tão distante. Caxias era uma coisa distante, Porto Alegre então nem se fala, né? Não era todo momento que a gente podia, toda hora. Então assim, falta um botão, tu tem que resolver logo, e era só a loja da Dona Rita que tinha, a Casa Estúdio. A gente trabalhava com bastante miudeza, né? Isso, então... e uma loja de miudezas é para resolver problemas, né? Então assim, é o que tinha. E vinham materiais diferentes, eu lembro. Sempre tinha as novidades, sempre tinha materiais diferentes. Tudo isso aí influenciava no... Como é que eu vou te dizer? Na criatividade. Na criatividade, no no material que tu necessita, né? Então, tudo tu tem que estar com uma coisa a mais na frente. A mais. Trazer a novidade. Isso. E é muito, Lúcia, é muito material. Muito, bastante. É miudeza mesmo, é muita coisa que precisa, né? Sim, porque quando eu fechei a loja, a gente tinha material assim que tu podia fazer uma exposição do antigo. Sabe? Tu ainda tinha na loja? Tinha muita coisa, porque são coisas, como todo dia está saindo, coisas novas. Tu sabe nos contar, Lúcia, como é que a mãe decidiu abrir a loja? Ela era artesã, costureira? A mãe trabalhava com o tio Alfredo, quando ele abriu a loja Ruaro, né? Aí a mãe morava em Caxias e o tio convidou ela para vir trabalhar aqui. Aí ela trabalhou, não me lembro, aí não te recordo exatamente o tempo, mas daí ela decidiu abrir a loja por conta. Isso ela abriu foi em 58, dia 2 de janeiro de 58, que ela abriu a loja. Que daí nós se mudamos aqui embaixo, na Júlio, onde hoje é a Galeria Merlin, que tem o restaurante ali. Ali nós tínhamos a loja. Aí depois ela disse, não, ficar de aluguel toda a vida não dá. Então vamos procurar alguma coisa para nós colocar a loja e morar junto, né? Porque ali também a gente já morava na loja, mas de aluguel. De aluguel, toda a peça. E ali, então, a gente veio morar em 26 de outubro de 1966. Que nós estamos aí na mesma casa. Em 76? 66. 66. Bom, ia dizer, porque eu já... Não, 66 é uma vida, né? É uma vida. Tanto é que a gente, quando fala, a gente diz que a gente veio morar ali criança, né? Tu presenciou dali as mudanças todas que aconteceram na cidade, na cidade, na rua. Tudo isso aí deu uma visão pra gente hoje do que era, né? E hoje então, tu ainda mora ali? Sim, ainda moramos aí. E o Paulo? Isso. Que é o Mano? Isso. E quantos irmãos vocês são? Nós éramos em 6. Com a falta da Carmen, somos em 5. Os 5 ainda vivos? Sim. O pai faleceu cedo? Foi bem antes da mãe? O pai faz 28 anos que faleceu. Não é tanto assim? Não faz muito...
Foram 9 anos antes que a mãe. Porque a mãe faz 20. 20 anos já. Faz 19. Tá? Vai fazer 20. Vai fazer 20 e o pai vai fazer 29 esse ano. A gente não tem idade para se sentir órfão, né? Não. Faz parte da vida, não adianta. Sim, não adianta. Com a história que ela construiu. Sim, tranquila. Ficam as boas recordações, sim, né? Sempre tem. Os exemplos para a cidade inteira. Sempre tem. É sempre que eu penso em artesanato e eu tenho memórias visuais da loja, era com uma riqueza de detalhes, e tinha também uma prateleira cheia de bijuterias, também vocês vendiam, sim, né? Tinha uma parte que eram tecidos e não era tão grande assim a loja, né? Não. Mas tinha espaço e muito bem distribuído para todo o material. Sim. E era cada cantinho era aquela parte que necessitava. Exatamente. Então, e era lindo, aqueles móveis cheios de gavetinha, até hoje sempre cantada, né? Até hoje quando eu chego, geralmente assim, num consultório médico, coisa que tem aqueles armários sob medida, então, para todos os prontuários, eu digo assim, ai, que vontade de roubar esse armário. Porque realmente são, né, artesãs sente. Opa, e como... cada gavetinha para uma coisinha, né? É verdade, né? e tu também trabalhou muito tempo. Tu trabalha até hoje com artesanato? Sim, só que menos do que aquele tempo. Mas tu já fazia alguma coisa na época? Sim, sempre. A mãe botou todas nós, sempre, desde criança, a fazer alguma coisa. Tanto é que todas nós sabíamos fazer um pouquinho de tudo. De tudo. Era diferente antigamente, né? E é que existia, sabe o que, Lúcia, que eu lembro? Educação para o lar. Então a gente sabia fazer barra de roupa, pregar um botão, um bordadinho, né? Essa riqueza de detalhes, assim. E não tinha muita roupa pronta, tinha que mandar fazer. Tinha que mandar fazer, então, enfeitar era como necessário, tu queria. gente. Verdade. Mas esse assunto é bem interessante para a gente continuar conversando logo após o nosso espaço que a gente vai dar para os apoiadores culturais e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre artesanato e a história da Casa Sturtz, aqui com a Lúcia. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos e nós estávamos conversando sobre o artesanato, que a Lúcia faz de tudo. Até hoje, mas mais por um hobby hoje, Luciana? Hoje, mas é por um agrado. Sempre. É que uma vez artesã, né? Artesã sempre. É um vício. Não adianta. Não é? É um vício, né? Eu sempre digo, um pouco de tricô eu tenho que fazer por dia. Eu faço também um pouquinho de cada técnica, de tricô, crochê, pintura, bordado, né, pedraria, bijuteria. Agora, assim, o tricô é a minha... É a base. É a base, é o meu vício. Tanto que ontem eu estava no meio mudando móveis dentro de casa, eu estava assim, no meio daquela mudança onde tem tudo amontoado, e eu encontrei uma sacola com um monte de lã, que eu nem lembrava que eu tinha. Eu parei tudo, naquela bagunça inteira, porque eu sou da paz, sabe? Eu sou bem zen. E assim, peguei 2, 3 agulhas e comecei a fazer e usar aquelas como se fosse uma criança reencontrando um brinquedo, mas é isso, né? É bem isso aí mesmo, que
A pessoa que trabalha com um artesanato, eu acho que ela não consegue ficar só numa coisa. Ela quer avançar, fazer outras técnicas, fazer outras maneiras, até que achar um ponto que dá certo. E Farroupilha, já que tu estava do outro lado do balcão, Farroupilha sempre foi, porque eu acho que Farroupilha é uma cidade assim, ó, com muito talento. Tem bastante. Nesse sentido. Sempre foi assim, Lúcia? Eu acredito que sim, porque, claro, sempre tem a que se sobressai, né? A que faz do talento, daquela coisa do artesanato, que faz um modo de vida dela. Se profissionaliza, inclusive, né? E tem quem faz o artesanato por um prazer próprio, uma autoajuda própria, né? Então, o artesanato, ele eleva uma autoestima. Sim. Tu não acha? Leva. Ele te ajuda a trazer para outros... Como é que eu vou te dizer? A ficar bem contigo mesmo. Exatamente. Tu encontra o teu eixo, porque assim, ó, é uma introspecção no momento que tu tá fazendo artesanato. Isso. Né? É uma meditação enquanto tu tá concentrada no que tu tá fazendo. Porque tu pode abranger, assim, diversas técnicas, mas vai ter 2 ou 3 que vão tu vai te sobressair. Porque daí então, vem aflora o talento também, né? Também. Porque assim, eu acho que tu pode exercitar e te aprimorando, né? Nas técnicas, mas assim, tu te encontra em 2, 3 por causa do talento também. Sim, também. Mas é uma maneira que tu te ajuda, né? E sempre tem, né? Nós nos encontramos esses tempos num curso de EVA, dos bichinhos de EVA. Isso. Sempre tem novidade. Sempre tem alguma coisa que tu nem imagina como é feito e dá aquela curiosidade, dá aquela, né? Bate aquela coisa, como é que será que é feito? Como é que vamos fazer? O que eu já posso fazer? Realmente. Dentro disso aí, o que eu posso introduzir. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre querendo mais. Por mais assim que tu sempre vai querer mais. Eu, por exemplo, assim, tem coisas que eu faço que eu digo assim, ó, eu não digo, sabe? Mas eu penso assim, sou boa nisso, sabe? Agora, sempre tem um detalhe que a gente acaba aprendendo, um pontinho diferente, que tu nunca ouviu falar. Por mais que tu saiba, então eu acho assim, realmente assim, sociabiliza o artesanato, porque a gente acaba trocando ideias, trocando... E isso era muito presente na loja da mãe. Sempre. Porque... Loja da mãe não, né? Era tua também, mas é que assim, vai ser sempre, né, da mãe. Sempre. Até hoje, as crianças, todo mundo quando vai lá em casa diz assim, vai pra casa da avó, sabe? A casa vai ser sempre da avó, né? É a casa da tua mãe. É a casa da tua mãe, continua, né? Continua, né? Tu mora na casa da tua mãe. Isso. É bem assim. Não, e dentro do artesanato, assim, como a gente tinha loja, eu quero fazer um bordado, não quero nessa cor. Então, vamos ver em que tu quer bordar, como. Aí, então, tu pega aquela cartela de cores, coloca perto de uma, perto de outra, até a pessoa achar a cor certa. A cor certa. Sabe? E a facilidade. Então não é... Hoje tu tem dificuldade para essas coisas nas lojas, sabe? Porque a pessoa está ali só para te atender. Se tu pede uma que coisa... as pessoas... Quem entra numa loja de miudezas com material para artesanato ou para resolver, né, um aviamento, todo mundo que entra lá geralmente é para resolver um problema. Ou um remendo, ou... É para resolver algum detalhe, né? E é muito importante, eu acho, que nessas lojas tenham pessoas que saibam fazer.
que usem o que saibam o que, nem só ali, qualquer uma loja de eletrodoméstico também, se a pessoa não sabe o que está vendendo, fica difícil, né? E o comprador sente isso. Mas realmente assim, quantas vezes chegava na loja alguém, Lúcia, com uma roupa manchada, eu quero resolver isso porque eu gosto dessa roupa. E não era que nem hoje. Tu troca a roupa, tu compra a roupa por, né? Não com a qualidade que tinha uma vez, né? Sim. Mas assim, uma vez a gente remendava mais do que hoje. Opa. Né? Pintava mais também. Pintava, tingia. Fazia um monte de coisa. Hoje tu entra na loja, a pessoa não te dá opções. Ou te dá uma estampa para te grudar lá. Eles não te dão... muito automática. Eu sinto isso porque eu já fui em diversas lojas e senti esse problema. Eu pedi sugestões do que eu poderia fazer diante daquilo que eu necessitava. Ai, não sei, o que eu tenho é isso aqui. Mas vamos ver, uma renda, uma coisa. Mas não sei se fica. Eu acho muito importante que a pessoa que atende nesse tipo de loja saiba o que tem que saber. Muito, tem que ter, né? Porque assim, porque a pessoa que vai lá realmente assim precisa de um auxílio. E comparando com o que nós fazemos, sabe? É uma coisa assim que tu deixa a desejar. É a mesma coisa, tu tá com e olha que hoje tem ali. Uma infinidade de materiais que poderiam ser assim ampliadas essas ideias. Tu tá com a blusa bordadinha, eu quero rebordar essa blusa. Então vamos sugerir, vamos fazer isso, aquilo, né? Era o que a gente fazia. Se tornavam tudo peças únicas. E vocês também acompanharam assim o início, a Casa Stutz registrou o início do boom das malharias em Farroupilha, né? Também. Quanta gente, que nem assim, algumas sobreviveram, fizeram nome, né? Mas assim, fecharam também, infelizmente. Infelizmente pegaram épocas difíceis, mas assim, além dessas marcas que a gente lembra até hoje, que ainda estão ou que já fecharam, mas tinha muita malharia de porão, como a gente fala, né? Bastante. Era uma ou duas máquinas dentro de casa e essas mulheres trabalhavam e faziam ou para malharia ou alguma encomenda fora, né? Sim, bastante. Era o serviço eu lembro, tu lembra daquelas máquinas, Lúcia, de jacar? Era uma coisa muito estranha, né? Era aquelas malhas feitas assim, molengona, de tudo que a gente chama de um ponto floxo, assim, né? Aí passa no jacar, saía assim, tudo amontoadinho, peludinho, umas coisas. Era super moderno, era uma tecnologia de ponta, né? Hoje não tem nem corte nas peças, né? Já sai assim, computador e tudo. Sim, pronto. já sai pronta. E umas coisas lindas, né? Meu Deus do céu. Eu continuo me dando valor como artesã, mas saem coisas muito lindas. Sai. Mas nada que supere o valor do duas agulhinhas. Mas eu acho que inclusive essas malharias se inspiram muito no manual para depois fazer uma grande produção, até hoje. Eu acho que sim, porque a criatividade disso tudo tem que ser bem mas eram épocas e nem faz tanto tempo, Lúcia. Mas assim, quando tu falou em bordado também, terceirizavam, as malharias terceirizavam esse serviço, né? Tinham equipes de bordadeiras que eram específicas de malha, esses pontos, como é o ponto francês que a gente tem, bordado francês que chamam hoje, para cada tipo de bordado, eles tinham um que fazia, né? Lúcia, esses trabalhos de bordado, como a gente estava falando, o início das malharias em Farroupilha, não tem como desvincular da Casa Stutz. Eu acho que vocês fizeram parte ali da estrutura de muita malharia
tanto as que hoje são grandes como né, pequenas, que tinha farroupilha, cada quadra tinha 5, 6 casas com máquinas de malha, né? Tinha, né? Ou trabalhavam por conta, ou trabalhavam para malharias. Eu, por exemplo, eu pintei muita blusa para uma senhora que era de Porão. Ah, malharia de Porão. Isso. E se vendia muito, né? E quem precisava, assim, que quando o bordado começou, a malha vir com pedraria, também a gente teve muito material nesse sentido. Porque para cada malharia, tu tinha que ter uma pedra específica, uma cor específica, material próprios para aquilo. Hoje a malharia encomenda direto de fábrica. Na época não tinha isso. Não, na época não. Hoje não. Hoje, acredito eu, que eles vão direto no atacadista, não digo direto no fabricante, mas no atacadista claro. Direto eles vão, né? Pode até fazer um mostruário com peças, né? Mas assim, a malharia mesmo, né? Sim. Mas eram peças, malharias pequenas, que não chegava nem a ser uma malharia, mas que faziam, né? Muita... Sim, mas teve muita malharia foi grande rica nesse sentido, né? Como... E no tempo que malha não fazia bolinha. Era para sempre, né? Era para sempre. Uma malha... Eu não sei como é que o pessoal ganhava dinheiro, porque uma malha era para sempre. Era. A qualidade do fio. A questão da moda, né? É a moda. A questão da moda. Muda e daí tu quer. Mulher é triste, né? Quer coisa nova. Sempre, né? Sempre, não adianta. Então... Tu sabe que já aconteceu comigo, depois de muitos anos, desmanchar um blusão que eu fiz para uma cliente e fazer exatamente como eu tinha feito, e o fio não tinha uma bolinha. Uma bolinha de tão bom que era, né? A questão de lã hoje não existe mais aqui acrílico, para nós, né? Tudo acrílico. E o acrílico mesmo não bate, né? Não tem a mesma elasticidade, a mesma textura, né? Não. Mas é o que a gente tem, né? Tem umas importações boas até. Tem, mas daí sustentar não é fácil. Aí que eu digo, quem trabalha com artesanato tem que ser vista como uma artesã, uma artista que faz, né, objetos úteis. E não como grandes produções. Não tem como fazer isso. Não. Aí não tem nem como comparar, né? Aí não tem mesmo. Lúcia, nosso papo foi muito interessante, muito gostoso. Que bom. Eu acho que fica a dica para o pessoal que gosta de artesanato, para os mais antigos relembrarem um pouquinho, nostalgicamente, que nem eu, quando lembro de detalhes da Casa Sturtz. E não é só mostrar, mas eu acho que quando surgiu a ideia da gente fazer esse programa, e para quem trabalha com artesanato, que se identifica com o nosso programa, não tem como fazer esse programa sem prestar essa homenagem para Dona Rita, porque realmente assim, e olha, eu também falando da Dona Rita, né, a Lúcia também fez parte, mas assim, tu faz parte da estrutura da mãe, né, o nome é dela, tem que respeitar. Sim, mas assim, Lúcia, muito obrigada. Eu acho que em questão de alguns minutos a gente conseguiu contar como é que era um espaço que existia em Farroupilha. Mas assim, muito obrigada, e eu tenho certeza que aonde a Dona Rita estiver, ela deve estar muito orgulhosa do trabalho que ela fez, porque ela é uma das pioneiras para incentivar e despertar talentos em Farroupilha. Eu acho que sim. Que alguma coisa se participou. Obrigada, Lúcia. Obrigada, eu. E vocês de casa, agradecemos demais.
e até a próxima.